Hello, everyone. Good morning, good afternoon or good evening. Não sei que hora vocês vão estar assistindo isso, mas eu sou a Iris. Eu sou a fundadora aqui do English Upskilling e eu sou a pessoa que conduziu a aula de hoje. Para as pessoas que já são meus alunos, já me conhecem, esse fundo aqui não é o que eu geralmente uso. Eu estou em outro ambiente, mas ainda assim achei importante fazer. Não estou no meu escritório hoje por motivos de força maior, mas ainda assim acho importante a gente deixar tudo bem registrado, para que vocês já entrem no clima e que vocês consigam já ter uma noção mais interessante de como esse workshop vai funcionar para quando vocês começarem a ter as aulas com o Teacher Renato. So, falando um pouco mais sobre mim, como eu já disse, eu sou a Iris. Eu sou a fundadora da English Upskilling, que é uma escola focada em aulas bastante específicas. A gente trabalha com inglês para fins específicos aqui. Seria inglês para médicos, advogados, insurance professionals, também inglês mais voltados para viagens, bem especificado mesmo, bem focado nos objetivos dos alunos, os objetivos que os alunos nos trazem, caso assim seja necessário. Também a gente também trabalha com General English, geralmente é uma mescla das duas coisas. Ah, e a English Upskilling está oferecendo para vocês um workshop relacionado à pronunciation, porque esse também é um nicho bastante importante, que não a gente não vê muito por aí, né? Cursos focados especificamente em pronunciation. Como existe um alto nível de especialização nas aulas, de um alto nível de adaptação ao que o aluno precisa de nós, esse workshop vem muito a calhar. Guys, eu tenho aqui uma parte um pouco mais focada nas aulas ao vivo. A gente fez a aula ao vivo, só que para preservar os alunos nesse primeiro momento, como é uma primeira aula, eu vou fazer essa aula, como vocês podem ver, eu estou aqui, eu e eu mesma, e vocês aí assistindo posteriormente. Tem algumas perguntas aqui relacionadas ao workshop, assim, a como vocês se sentem com relação à pronúncia e ao listening de vocês. Eu vou listar essas. Vocês vão ter acesso a esse material, a esse vídeo, mas eu também vou listar essas perguntas e vocês podem me responder de uma forma um pouco mais private posteriormente. Talvez isso funcione um pouco melhor nesse primeiro momento. Na próxima aula que vocês vão ter com a gente, que vai ser a aula com o Teacher Renato, provavelmente vocês vão ter que interagir mais em grupo, mas talvez vocês vão ter que fazer exercícios mais pontuais e isso pode ser um pouco mais confortável para alguns de vocês, ok? So, vou mandar essas perguntas aqui, vou listar elas junto com o material, na descrição do material. Vai ser importante que vocês me respondam em português ou inglês para a gente já ter um panorama interessante de como você se sente com relação ao pronúncio de vocês, ao listening de vocês no momento, ok? De maneira geral, a maior dor dos alunos é não conseguir entender um nativo. E isso, às vezes, pode vir de uma falta de vocabulário mesmo. Você está ali no nível muito inicial, então você precisa ganhar mais vocabulário para você compreender nativos. Ou qualquer outra pessoa, ou qualquer outro speaker aí, de qualquer outra nacionalidade, talvez usando inglês como uma língua franca. Mas o que acontece é que, em muitas vezes, é aí que é o pulo do gato. Não é sobre palavras, não é porque, like, you know the words, você conhece as palavras que estão sendo ditas ali, but you can't understand the sentences. Isso acontece em alguns momentos, porque pera, calma, teacher, não vou dar spoiler. Mas, basicamente, o que aluno de B1, B2, já tem um nível de vocabulário bastante interessante, chegam pra gente e reportam que, ó,
I understand the reading. Quando a gente digita, quando a gente mostra a legenda, a pessoa consegue entender o que está sendo dito ali. But listening is hard. A pessoa não consegue entender o áudio. E isso geralmente acontece porque esse curso vai ser muito amplo, tá? A gente vai trabalhar vários outros aspectos, mas eu tô dando para vocês um gostinho do que vai ser a parte de linking sounds, ok? Então, por favor, me ajudem por aqui. Eu preciso que vocês escutem esse áudio. Vejam esse vídeo, actually. E me ajudem a entender o que essa pessoa está falando. One second, guys. Yes. So, let's go. What do you think will happen if we tell him? What do you think will happen if we tell him? What do you think will happen if we tell him? What do you think will happen if we tell him? Essa é a velocidade que o nativo vai dizer uma frase. What do you think will happen if you tell him? Nesse caso, para vocês que já estão me assistindo agora, que já tem o nível B1 ou B2, até um A2, que é um nível de é do nível pré-intermediário para cima, você sim consegue entender a maioria das palavras, ou todas as palavras que estão nessa pergunta. Mas o que acontece aqui? Existe uma junção de sons que pode te confundir, porque se você espera ouvir What do you think will happen if we tell him? Você não vai ouvir isso de jeito nenhum. Ele vai conectar os sons, porque a gente faz isso o tempo todo. É uma forma natural de se comunicar. Em português a gente faz isso o tempo inteiro. Existe a palavra vixe, que é uma transformação ali de Virgem Maria, por exemplo. E a gente foi juntando esse som, juntando esse som, juntando esse som e ficou vixe. Em inglês, eles têm blusher. Claro que a gente vai muitas vezes encontrar escrito dessa forma aqui. Bless you. Mas a pronúncia disso é blusher. Blusher. Porque a gente tem a conexão. Opa, minha caneta. A conexão do som do S com a conexão do som do Y, que é uma semival. Blusher. Yes? A mesma coisa vai acontecer aqui. Temos consonantes com sons parecidos, vogal e semivowel. So, what do you think? Yes, what do you think will, think will. Aqui, o som do W praticamente some e a gente vai ter o som do I double L na junção com o K. What do you think will? What do you think will happen if? Consoante conectando com som de vogal. Consoante conectando com som de vogal também, no caso de tell. E aqui a gente tem o caso do him, em que a gente, em him, her, a gente vai tirar o som do H muitas vezes. What do you think will happen if you tell him? Tell him. Então, esses pulinhos de gato, eles são muito importantes para, primeiro, melhorar a sua pronúncia para que você se sinta um falante muito mais confiante e de diversas formas. E também é muito importante, muito mais importante, para te deixar alguém que consegue entender uma vasta gama de sotaques e consegue entender nativos. Qual é o problema dos nativos? Oh my God, eu não consigo entender os nativos. Isso é muito recorrente, uma queixa muito recorrente de alunos e, assim, muitos casos de alunos de nível upper intermediate and advanced. Isso acontece porque existe essa junção de sons. Então, uma vez que você tá com o ouvido mais treinado, que é o que a gente vai fazer nesse workshop, uma vez que você está com o ouvido um pouco mais treinado para entender esses
essas junções, esses linking sounds, a gente entra, a gente vai ampliar aí as suas possibilidades de listening em diversas formas, para que você não se sinta mais tenso em reuniões, em viagens, para que você lide com o inglês como um instrumento de comunicação e não como um obstáculo a mais na sua comunicação. So, como falamos, the problem is not vocabulary. E o linking sound, tá? Vamos defender, não é um problem, é uma solução a partir do momento que você pega o pulinho do gato. For example, here we have like a short explanation. So, linking is a way of joining pronunciation of two words. Let me just get my laser on. Where's my laser? Só um segundo, eu quero meu laser. Guys, my laser vanished. Meu laser desapareceu. No problem. Vamos assim. Achei o laser. So, linking is a way of joining the pronunciation of two words so that they are easy to say and flow together smoothly. Quando você linka os sons, você fala de uma forma menos robótica e muito mais natural. So, in English, there are different ways that this happens. Geralmente, consonant to vowel linking. Eu tenho uma consoante, uma palavra terminando em consoante, uma palavra terminando em vogal. Por exemplo, for instance, consonant to vowel linking. So, wasn't, open an egg, fell on, broken up, kicked up, kicked it around. Aqui, a maioria dos, como vocês podem ver, é muito, muito, muito comum. A gente tem uma palavra terminando em consoante e terminando, iniciando em vogal, e a gente faz esse link. A gente também tem alguns links que podem ser observados em casos de vowel to vowel linking. Aqui eu acho que a gente não tem nenhum exemplo, olhando por cima, mas se a gente tem duas vogais, a gente tende a juntar esse som. Vocês vão ver isso com mais maestria na aula do Renato, vou fazer uma breve introdução. And we have consonant to consonant linking. Às vezes as consoantes, uma palavra termina em consoante, a outra começa em consoante, mas esses sons são parecidos. Por exemplo, try to. Então, o som da última consoante aqui vai ser enfraquecido para que a gente use o som da próxima consoante. Ou vice-versa. No caso do to, for example, a gente tem um som que é muito... É um mix sound que a gente chama. Então, try to. Ele é quase... Aqui no caso, nesse caso em particular, o to, por ele ser um som fraco, que vocês vão ver isso melhor com o Renato, mas por ele ser um som fraco, a gente vai dar prioridade para o tried. Mas com o som de D. Só que é parecido, então ele vira quase a mesma coisa. Try to. Try to. Tá vendo que o som do D é um pouco mais perceptível, mas esse som de D também é fraco. Então, try to. Try to. Renata vai explicar isso com bastante detalhe lá nas aulas. Mesma coisa acontece com found that. Found that. Found that. Aqui o som de D é um pouquinho mais enfraquecido e o som do that está um pouco mais forte. Yes, mas o teacher Renato vai explicar isso com mais calma lá nas aulas. Alright? And nas aulas gravadas e na aula ao vivo. So, guys, basicamente, o que temos aqui vamos colocar isso em prática um pouquinho? A gente tem primeiro exercício. A gente tem palavra por palavra. Get out of here. É importante que a gente tenha também uma clareza do som dessas palavras isoladamente. So, get out of here. Para que a gente saiba como a gente vai juntar esses sons de uma forma mais interessante. Mais coerente com o som das palavras. Get out of here. Get out. Get out of here. Meio natural,
mais natural foi o que eu usei, acabei de usar. Get out of here. Get out of here. Oh my God. Ah, tá. Quando é que eu vou falar dessa forma, eles? Meu Deus do céu, vocês vão falar dessa forma que a gente faz exercício atrás de exercício. Yes, e vocês vão ter aula com um teacher maravilhoso que entende muito de phonetics e vai ser, sim, maravilhoso. Isso é só uma introdução, tá bom? So, we have like mini transformation exercise. Digamos que a gente queira automatizar esse linking. So, pick it up isoladamente, turn it off, get out of, come on. Vamos pensar nas possibilidades de junção? Aqui a gente tem consoante mais vogal, consoante mais vogal. So, pick it up. Em inglês americano, principalmente a gente às vezes transforma o som do T na hora dessas junções em R. Pick it up, pick it up. Consoante vai se conectar com som de vogal e consoante vai se conectar com som de vogal novamente. Turn it off, turn it off. A consoante vai se conectar com o som da vogal e a consoante vai se conectar com o som da vogal novamente. Get out of, get out of. Aqui a gente tem som de duas vogais. Come on, come on, come on, come on. Yes? Como a gente usaria isso em frases, real sentences? What are you doing? A gente tem a possibilidade de juntar os sons assim. Consoante vogal, vogal semivowel. What are? What are you doing? What are you doing? Did you see that? Consoante mais semivowel. Did you? E aqui a gente tem um pulinho de gatos também. A gente tem um truquezinho. Não é um truquezinho, mas é uma junção interessante que did you vira did you. Did you? Did you see that? Claro que, de novo, gente, é uma aula introdutória, ok? Então, estou mostrando para vocês as possibilidades de junção e como isso pode interferir tanto na sua fala quanto no seu listening. Mas a gente vai trabalhar exatamente isso com bastante ênfase, ok? I want to go. Às vezes esse want to, como vocês já devem ter visto por aí, sendo bem famoso, é um som bem conhecido. I wanna, I wanna go. I wanna go. And I have to study. Geralmente have e to fica have to, have to. I have to study. Como se o i praticamente desaparecesse. A gente não have, a gente não fala have, a gente fala have to. I have to. I have to study. Yes? Isso aqui é, por exemplo, se você ouvisse have to study, você conseguiria entender esse som? Isso é importante de aprender, porque vai impactar diretamente no seu listening. Você não vai esperar necessariamente que uma pessoa te diga I have to study. Have to study. Se você já está preparado, familiarizado com esse som, porque você já ouviu várias pessoas falando em inglês e fazendo esses connectors, ou se você já teve um estudo muito guiado para esse pronunciation awareness, como a gente vai fazer no workshop, é muito provável que você vai ter muito menos problemas de listening daqui para frente. Yes? So, guys, as you could notice, como vocês puderam perceber, double T, onde a gente não deveria ter, let me just erase it here. This is not random. Isso não é uma coisa aleatória, essa junção de sons. Isso é um sistema. Então, a gente tem sons isolados que vão trabalhar com linking e a gente vai trabalhar com essas conexões. Isso vai trazer um ritmo para sua fala que resulta em real speech. Yes?
And guys, o que a gente vai fazer então nesse workshop é dar para vocês esse passo a passo de como entender sons, para que depois a gente entender sons e dominar alguns sons do inglês que são um pouco desafiadores às vezes. Por exemplo, o Teaching Jams vai trabalhar isso muito bem. Som de L, som de M, som de N, porque tudo isso influencia bastante na sua pronúncia, em como bem você é compreendido. Som de TH, T8. E aí a gente vai falar, a gente vai passar para Linking Sounds, que foi o que a gente acabou de ver aqui. Isso vai vir no workshop com um pouco mais de detalhe. A gente vai ganhar ritmo até que vocês saiam daqui muito mais preparados para lidar com o inglês de vida real, digamos assim, que é um inglês mais fluido, tanto na sua fala e uma capacidade de listening muito mais interessante para você no seu dia a dia, para os seus objetivos profissionais, pessoais, para que você consiga voar usando o inglês na sua vida. É esse o nosso objetivo aqui. Gente, a nossa aula introdutória é essa. Muitíssimo obrigada pela adesão de vocês ao nosso curso, pela confiança. Nos falamos via WhatsApp. And see you guys soon. Have a lovely day.